para que o machucado, ou seja, o ofendido, o que está sofrendo porque recebeu aquela retaliação, recebeu aquela palavra, recebeu aquela perseguição, recebeu aquela humilhação e desde então guardou no seu coração. E aí começou a se originar dentro da pessoa a raiva, a amargura, a ira. E assim a pessoa vai morrendo aos poucos. Por isso que Jesus diz, olhai por vós mesmo, para depois cuidar do próximo. Ou seja, eu tenho que evitar tudo que vem para destruir a minha vida. E um dos pecados que destrói a nossa vida é um coração amargurado, é um coração que guarda ressentimento. Nós sabemos, meus queridos, que pelos 4 cantos da terra tem milhares de pessoas que sofreram algum tipo de abuso. Isso é um dos casos que mais tem. São pessoas que foram abusadas outras horas na sua infância, principalmente na sua infância, em algum momento da sua trajetória. Outras pessoas sofreram abuso dos pais, cativeiro, apanharam bastante, foram maltratados. Outras pessoas sofreram traumas por perca de pessoas que amavam ou de alguma outra situação. Certo é que essas situações entraram no seu coração e desde então essas pessoas vivem uma vida, constrói vida, trabalha, constrói família. No entanto, há uma mágoa nos seus corações. Há um ressentimento dentro da sua alma e isso precisa ser trabalhado e isso precisa ser tratado. Nesse momento, tem muitas pessoas com sua vida destruída. E eu falo de servo e serva de Deus, porque guarda ainda um ressentimento, essa mágoa. E as pessoas que fizeram isso, às vezes está vivendo tranquilo, às vezes nem sabe que falou algo, que fez algo que feriu você. E nem tanto essa pessoa está morrendo. Então, há uma necessidade de expor essa situação. Quando Jesus dá essa direção de ir ter com a pessoa que pecou contra a gente, ele está dando uma direção para resolver o problema, para combater contra o pecado. É a mesma coisa quando ele fala de 7 vezes a pessoa pecar contra ti. Se as 7 vezes a pessoa vir ter contigo, você deve perdoar as 7 vezes. O Senhor está dizendo, falando do número 7, a gente sabe que o número 7 é um número pleno, como as 7 igrejas, a carta ao Apocalipse. Entendemos que o Senhor não enviou as 7 cartas só para aquelas 7 igrejas naquele momento, mas ele está falando da plenitude, ou seja, o seu povo que crê nele pelos 4 cantos da terra. Então, quando ele fala do número 7 aqui, ele está falando de um número infinito, é um número pleno, é um número completo. Ou seja, se a pessoa pecar muito mais do que 7 e vir ter com você, deve eu perdoar, porque fazendo assim, o mal ele é cortado pela raiz. O mal, nós combatemos o mal. Por isso que eu falei a princípio que nós vivemos uma verdadeira batalha contra o pecado. Então o Senhor está nos dando aqui uma direção. Ao expor a situação, a pessoa ela pode vir um arrependimento. Por isso que o Senhor falou aqui, vai e repreende. Ou seja, o repreender aqui é falar para a pessoa que a atitude que a pessoa teve para com a gente foi uma atitude errada. E não somente errada, mas que aquela atitude gerou um sofrimento na alma da pessoa. Ou seja, gerando uma ira, gerando uma raiva, gerando um desconforto, e sendo assim aquela pessoa passou desde então a não ter mais um relacionamento, a não cumprimentar mais, a querer distância daquela pessoa por causa que ela foi ferida ou ele foi ferido. Então o Senhor está nos dando uma direção aqui. Então se alguém fez algo que te feriu e você está sofrendo com esta mágoa até hoje, saiba a primeira coisa que há uma necessidade de liberar o perdão para que Deus venha te perdoar também. Segundo, uma das melhores formas de solucionar o problema e não se esconder e continuar se escondendo, que é o que acontece na maioria das vezes, a pessoa que sofreu esse ataque, essa pessoa que está magoada e ferida, a tendência dela é se recuar. A tendência dela ou dele é se esconder daquela situação e não expor aquela situação com o propósito de resolver. A gente vê muitos casos aí, a pessoa há anos, e às vezes a pessoa está do lado daquela pessoa que feriu, mas não consegue mais chegar até ela ou até ele e falar daquela situação que gerou aquele problema e aquela morte espiritual na vida da pessoa. Pois a pessoa que está com mágoa, a pessoa que está com ira, porque foi ofendido, o erro não foi da pessoa, no entanto, isso não vem ao caso.